Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Do versículo 1 até o 14. Neemias 6, do 1 até o 14. Diz assim o texto: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Oremos. Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa manhã. Muito obrigado por este privilégio de poder aprender mais do Senhor, de poder estar junto com os irmãos. Nós te rendemos graça, pois reconhecemos a tua bondade, soberania, o propósito que tu tens para conosco. Pedimos que o teu Espírito nessa manhã fale conosco, ministre os nossos corações. Queremos compreender um pouco mais, queremos entender um pouco mais, que o Senhor venha desarmar os nossos argumentos de defesa contra a sua palavra, os princípios que muitas vezes estão em nossos inconscientes, mas que não são bíblicos, são princípios mundanos. Que o Senhor venha nos limpar, nos purificar através da tua palavra, do teu Espírito, para a glória do teu nome. Portanto, nos ensina. Fala conosco nessa manhã, porque nós necessitamos de ouvir a sua voz. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Dando prosseguimento ao livro de Neemias, nós estamos agora no capítulo 6. Porém, a gente precisa fazer aqui uma recapitulação de tudo que Neemias sofreu, né? Eu tenho colocado isso como propósito aqui, para a gente não perder de vista o que a gente já estudou. Então, desde o capítulo 1, que Neemias vem passando por dificuldades. Desde que ele toma a decisão de ir fazer a obra de Deus, começam as aflições, as lutas, as adversidades. E isso, já falamos aqui várias vezes, isso fala conosco, né? Enquanto a gente
não está muito envolvido, muito engajado na obra, é possível que a gente não tenha muitos problemas. Mas quando a gente se engaja na obra para fazer qualquer coisa, algum propósito definido, aí começam as adversidades e as lutas se levantarem. E elas vêm de forma mais variada possível, né? Então, se a gente vê, um dos problemas que Neemias enfrentou logo de cara foi se deparar com a cidade toda destruída, né? O muro estava quebrado, um montão de entulho. Diz a Bíblia que ele chegou com o animal dele, tinha entulho que ele não conseguia nem passar, não tinha que dar a volta. Então, quando você olha o cenário de terra arrasada, né, tudo destruído, não sabe nem por onde começa. Às vezes a gente se depara com vidas, com circunstâncias da vida, circunstâncias de gente que é nosso ente querido, que é amigo, que é parente, e, de repente, o estado dessas pessoas, o estado da nossa vida está tão complicado, tão complexo, que a gente não sabe nem por onde começa, né? O que eu vou fazer aqui? Eu preciso acertar alguma coisa, mas não sei nem onde iniciar. Neemias encontra também os portões queimados, né? Os muros destruídos e os portões queimados em Jerusalém significa que a cidade estava vulnerável e sem justiça, né? Porque os juízes julgavam nas portas. Então, ele encontra uma cidade em vergonha e desprezo, como diz o Anani para ele, e encontra uma cidade vulnerável. Qualquer inimigo poderia entrar em Jerusalém e conquistar, e saquear, e destruir o que quisesse, porque naquela época, se não tivesse muro na cidade, é igual hoje, as nossas casas têm muro, né? Se não tiver muro, como é que fica? Até bicho entra, pessoas mal intencionadas, então a gente bota o muro ali para poder dar um mínimo de segurança. E nas cidades, naquela época, era assim. Então, ele encontra uma cidade que não tem segurança nenhuma, extremamente vulnerável. E aí não tem o judiciário não funcionava, né? Não tinha juiz, não tinha ninguém julgando causas. Por quê? Os portões estavam destruídos, sinalizando que não tinha ninguém para julgar as questões mais básicas do ser humano. Então, Neemias encontra esse cenário. E aí ele começa a enfrentar, quando ele decide construir um muro, acusações falsas. Nós vimos isso no capítulo 2. Né? A gente vê ele... acusações contra os trabalhadores, zombaria contra os judeus, começaram a escarnecer deles, né? Sambalate, Tobias, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir um muro, vai vir uma raposa, subiu no muro, o muro destrói tudo. Acusações levianas, precipitadas, zombaria, escarnecendo, né, deles, ataques e ameaças, ameaças de morte, ameaças de destruição, ataques frontais, né? O cansaço que Neemias enfrentou do povo. Chegou uma hora que o povo está dizendo, olha, a gente já não tem mais condição, não tem mais força física, e eles estão nos ameaçando. E aí Neemias teve que criar uma estratégia ali de descanso, de rodízio, né, para a gente vigiar, para poder enfrentar essa dificuldade. E também Neemias enfrentou a injustiça social. Como falamos, não tinha juiz para julgar as causas, né? O judiciário da época não estava funcionando. Então, os irmãos começaram a reclamar que os ricos estavam oprimindo eles. E eles penhoraram tudo. Lembra que falamos aqui? Penhoraram as suas vinhas, penhoraram as suas casas, hipotecaram até mesmo seus próprios filhos. Então, ele não tinha mais o que fazer. E aí a dívida não acabava. Então, tinha gente que estava se aproveitando da dificuldade do outro. Ainda bem que a gente superou isso, né? Dentro da igreja, ninguém se aproveita da necessidade do outro para cobrar mais caro, para poder levar vantagem de alguma forma. Neemias enfrentou isso e vimos a estratégia que ele usou para poder conversar com os nobres, para poder convencer os nobres de desistir dessas cobranças de juros abusivos e também devolver ali as vinhas, as plantações, as casas, e assim aconteceu. Aí chega no capítulo 6, que é o texto que nós lemos, Neemias vai enfrentar quem, de novo? Sambalate, Tobias, Gesem. Os inimigos são os mesmos. Repara? Reparou nisso? São os velhos inimigos. Só que agora com novas estratégias. Então, se pudesse dar um título, seria esse, né? Velhos inimigos, com novas estratégias. O que os inimigos não se cansam. Criam estratégias diferentes. No nosso caso, nossa luta não é contra carne e sangue. Os inimigos nossos são os principados e as hostes espirituais, como diz Paulo em Efésios. E eles também não se cansam. E eles também mudam suas estratégias. E se a gente não vigiar, não se policiar, a gente cede, porque ele aparece agora com uma nova estratégia. E a gente vai ver aqui quais são essas estratégias e o que Neemias fez. Porque Neemias permaneceu firme. Porque se Neemias não se posiciona, não estivesse atento
a obra teria parado, a obra teria sido prejudicada. E é o que acontece muito em nossas vidas, que a gente começa um projeto de Deus, muitas vezes, mas nós não vigiamos. O inimigo vem, semeia uma contenda, semeia uma soberba, semeia um probleminha aqui, a gente não se policia, acha que não é do inimigo, acha que é o homem, e a gente acaba sucumbindo, né? Então, no primeiro versículo, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, eu queria chamar a sua atenção aí para nenhuma brecha. Porque Neemias fez a obra e não deixou nenhuma brecha no muro. E aqui tem uma conotação espiritual para a nossa vida. Estamos fazendo a obra, mas às vezes com muitas brechas. E aonde o inimigo vai? Nas brechas. É simples de entender, não é? Mas na hora que a gente vai colocar em prática é uma dificuldade incrível. Por quê? Até porque a gente nem sabe que isso é brecha. A gente deixa algumas pendências na nossa vida e a gente não sabe o que é brecha. E são brechas abertas. E a gente acha, isso aí é uma coisinha boba, é uma coisinha corriqueira. Isso aí, não é possível que isso aí é a brecha que o inimigo precisa. E a gente vai deixando aí a nossa vida cheia de pendências. Um rastro de pendências e brechas. E com a mão no arado. O que vai acontecer? Quando você mete a mão no arado, o inimigo se levanta, arma seu exército. O que começou com Sambalate e Tobias juntou Gesem, depois juntou os inimigos, e aí você vê aí todos os inimigos, já o inimigo mobilizou aí um exército, todos que ele podia, para fazer parar a obra. A intenção dele, parar a obra. Parar a obra. A intenção não é só te machucar, te ferir, é parar a obra. O que você está fazendo pode alcançar outras vidas, pode propagar o reino. E é isso que o inimigo não quer, de jeito nenhum. Quer parar a obra. Aí você, que está fazendo a obra, não pode deixar brechas. Que tipo de brechas? Agora a gente tem aqui uma inovação, né? Tem um microfone aí sem fio, e quem quiser participar tem que falar no microfone. Está com a Cris ali, mas o Renan também vai nos ajudar. E aí você vai interagir, fala no microfone para sair na live. Não é só eu que vou ficar aqui, né, tímido, todos nós vamos participar, né? Então vai sair, só vai ouvir sua voz, ninguém vai saber que é você. Daqui a pouco vai ter outro recurso, né? Tem uma câmera que foca você, microfone, né? Pois é. Então o Renan providenciou aí essa inovação. Aí eu queria ouvir vocês, agora vai ficar todo mundo tímido por falar. Agora eu queria ouvir vocês. Quais são as brechas que a gente deixa? Que é possível a gente deixar se a gente não se policiar? Quais são as brechas que a gente vai metendo a mão no arado e deixando? E não concluindo? E a nossa vida que a gente acha que... Até porque a gente compartimentou a nossa vida, né? A gente acha que a nossa vida pessoal é uma, vida espiritual é outra, vida profissional é outra, vida afetiva é outra, e a gente acha que essas coisas não estão interligadas. A gente tem isso no nosso consciente. Acho até que isso é uma estratégia do mal para poder fazer você tropeçar. Porque tudo é uma vida só. São várias dimensões, mas tudo faz parte de uma vida só. E você lá na área afetiva pode deixar uma brecha imensa. E aí é onde o inimigo vai entrar. Então eu gostaria que você participasse. O que poderia ser uma brecha? Microfone. Então, as mentirinhas que muitas das vezes nos coloca contra a parede, assim, não queremos prejudicar a pessoa, ofender ou magoar, aí acaba vindo aquela intenção, não vou falar, e é brecha, né? Mentira é brecha. Amém, com certeza, as mentirinhas da vida, né? Vai deixando um rastro aí de brecha, porque a mentira ela vem de quem? Do diabo. E aí a gente, muitas vezes, isso vira um hábito, a gente internaliza isso, e aí toda hora a gente está mentindo, toda hora está tropeçando nisso, mas a gente acha que é uma coisa boba, corriqueira, mas isso aí não faz mal a ninguém, Deus não vê isso.
Só que as brechas vão se abrindo cada vez mais. Isso vira um comportamento, isso vira um hábito. Isso é pecado diante de Deus. Microfone. Passar o microfone para a senhora também. No livro de Pedro, que nós estamos lendo, que já lemos também, está bem claro que nós, até em dizermos que nós não somos mentirosos, já estamos pecando, já estamos errados. Não é? Naquelas lições não diz? Que nós mesmos nós dizemos que não somos mentirosos. Nós devemos procurar viver uma vida sincera, mas não dizer, eu não sou mentiroso. Porque só em dizer que não é mentiroso, você já está... Não, deixa eu só lembrar. O texto diz que a gente não pode dizer que não tem pecado, né? E não fala especificamente da mentira. Mas mentir também. Não, da mentira, a gente pode ter uma vida sem mentir. Pode não ser mentiroso, lógico, é capaz. Verdade, tem que ser agora, verdadeiro. Sem pecado não tem como. A gente vai estar sempre cometendo algum pecado ou outro. Tem e a que gente ser verdadeiro naquilo tem que ser que verdadeiro, está fazendo. exatamente. Né? Mas a mentira é, sim, uma brecha que, na nossa sociedade atual, a gente escorrega muito nela. Né? Até porque, já falei aqui, dados do mundo corporativo, as empresas chegaram à conclusão que não tem como fazer negócio se não mentir. E dentro das empresas tem pessoas e tem cristãos que estão fazendo a obra e que estão mentindo. Ou seja, ao invés de reparar toda a sua vida sem brecha, vai deixando brecha. Outra brecha, quem poderia citar? Fala, presbítero Fernando. Agora eu te denunciei. Você vai saber, todo mundo vai saber que eu não vamos sei. saber, eu vou gaguejar. Bom dia, paz para todos. Brechas tem vários tipos, né? Exemplo, pessoas que saem de certas igrejas, né, fora da direção de Deus, aí sai com requisitos, né, com pessoas, e vai continuando na obra, achando que isso é normal. Pessoas que começam um projeto e não termina, já emenda outro e não termina, sempre fica naquela pendência, nunca termina nada, e por aí vai, né? Exatamente. A falta de constância, né, de perseverança, de obediência, acaba abrindo brechas. Imagina se Neemias não conseguisse, parasse o muro na metade e fosse fazer outra coisa, né? Porque é muito nosso isso. A gente começa uma coisa, depois o muro está muito grande, está muito trabalhoso, está muito difícil. Vamos agora pintar o templo, né? Vamos agora passar e deixa a obra inacabada. Mete a mão nas coisas e deixa inacabado. E aí falando de nós especificamente, a gente tem um pouquinho dessa coisa aí. A gente mete a mão e não faz. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso redor, a gente vai ver. Tudo que a gente já meteu a mão e que não faz. Pessoas que começam um curso e não terminam, pessoas que começam no seu próprio trabalho, fazem e deixa pela metade, deixa lá as coisas por fazer. Por que não fecha até o final, fecha o ciclo, né? E isso é ruim, as brechas vão ficando. E aí é um mau comportamento. E aí é um princípio que está sendo quebrado. E a gente não entende depois o porquê que você não flui, a obra não flui, não há saciedade, não há completude. Por quê? Porque está cheio de brecha. Só que, às vezes, quando vai falar, a pessoa ainda fica chateada, né? Pô, irmão, tu fez o trabalho lá e deixou o troço tudo por fazer, mal acabado, tá tudo aí pelo... O que é isso? Tem que ir até o fim. Neemias é um exemplo de gente que foi até o fim. Qual é o propósito? Qual é o trabalho? Construir o muro? Então, é foco no muro. Até concluir. Não há de se falar em outras coisas que não seja o muro. Então, sim, brechas que a gente vai deixando, são brechas que a gente vai deixando. Mais alguém gostaria de participar? Obreira Franciane. Para mim é oração, deixar de buscar em Deus as decisões que precisam ser tomadas. Às vezes, uma das maiores brechas, eu acho que é isso, a gente acaba não consultando a Deus, a gente sai tomando decisão, sai fazendo as coisas, e o próprio Neemias, até nesse texto, de novo, ele foi até Deus e orou para relatar ali o que estava acontecendo e pedir a Deus uma orientação. Isso é fundamental na obra, porque a obra é de Deus e a gente tende a fazer com estratégias humanas, com pensamentos racionais, com lógica e intuição humana, muitas vezes. Eu já fiz, eu já sei como é que funciona, vai dessa forma, sem parar para consultar a Deus, para refletir nas suas escrituras, para pensar o que está acontecendo biblicamente. Como a gente escorrega nisso? E aí a brecha fica, porque o inimigo está criando uma estratégia. Nós não estamos vendo. Quem é que está vendo aí o inimigo?
Quem é que tem o discernimento qual é a próxima estratégia que o inimigo vai usar para tentar fazer você parar? Mas você crê que Deus está vendo? Você crê que Deus sabe? E aí se você não ora? Porque a tendência é você fazer agir humanamente. Só que a gente tem um inimigo que sabe muito bem quais são as ações humanas. Ele conhece o homem também de muitos anos, desde o Éden. Desde o Éden ele sabe o perfil humano. E ele conhece você também. Ele sabe a inclinação do seu coração e as suas atitudes. Então ele vai criar estratégias, ele vai criar armadilhas dentro daquilo que é natural você fazer, que naturalmente você faria. É ali que vai estar a estratégia. Só que Deus sabe. E na hora que a gente ora a Deus, busca em Deus, Deus então nos dá a direção correta a tomar, que muitas vezes não é aquela direção racional, lógica, aquela intuição humana que a gente está acostumado a fazer. Davi fez muito bem isso quando era rei, né? Ele orava a Deus: Senhor, vou para a batalha? E Deus disse: vai. Como vou? Né? Ataca pela frente. Aí outra batalha, Davi consulta a Deus e Deus diz: não, agora tu espera, ataca por trás. Por quê? Os inimigos vão mudando as suas estratégias. Davi não sabia, mas Deus sabe. Por que a gente escorrega tanto? Porque a gente não consulta a Deus. A gente não espera. E quando consulta, não espera. A gente tem um mau hábito de tentar viver o imediatismo, que é tudo para ontem, e aí já tem um mês, já tem um ano que Deus não fala, e a gente acha que tem que ser na hora que a gente quer. O silêncio de Deus é didático. O silêncio de Deus, muitas vezes, é a resposta de Deus. E aí cabe você a continuar orando e a continuar esperando. Só que vivemos uma sociedade que não tem isso, né? A gente não quer esperar. Já dei exemplos aqui corriqueiros. Você vai na loja ali, o cara vai comprar um eletrodoméstico, o cara fala que vai entregar daqui a 10 dias, você, um absurdo. Eu quero para ontem. Não quero daqui a 10 dias. Por que muitos não compram na internet, apesar de ser mais barato? Porque demora para entregar. E aí você comprando lá na loja, pega na hora. E a gente às vezes paga 20%, 30% a mais, mas porque quer agora, eu quero agora. Por que a gente se endivida tanto? Porque a gente quer agora. Então passa a parcelinha no cartão, faz o crediário, que a gente quer agora. A gente não quer ir juntando, vai demorar muito. Isso tudo vai criando mau hábito em nós. A gente é imediatista. Mas com Deus não funciona assim. A promessa de Deus para Abraão levou 25 anos. Quem é que esperaria pacientemente no Senhor 25 anos? Firme no propósito. Quem? De nós, né? No contexto atual. A gente esmorece, a gente desiste, a gente vai fazer outras coisas, e aí fica uma brecha e a obra não se conclui. Mais alguém gostaria de participar? Diaconisa Sirlei. Deixa eu falar que ela está no microfone, depois eu passo para a senhora. A paz do Senhor. Nós também podemos ver no texto a inveja, né? A inveja é algo que muitas vezes está no meio do povo de Deus. Muitos estão ali com o coração aberto para fazer, e às vezes aqueles que não querem fazer, por inveja, tentam atrapalhar o que o outro quer fazer, que está fazendo com excelência para Deus, mas aquele que não quer fazer, ele tenta de todas as maneiras derrubar aquele que quer fazer. Isso está bem lícito, né, no texto que nós lemos sobre Tobias e Sanbalat. Não queriam fazer, com certeza, para Deus eles não queriam fazer aquela obra. Mas com certeza sentiram inveja de Neemias. Por isso intentaram, né, de tantas vezes derrubá-lo, mas quando Deus está no negócio, nada derruba os planos de Deus. Com certeza, né? A inveja, eu acrescento o ciúme aí também, né? Isso na obra de Deus é o que mais tem, irmão. Se tem um povo que é ciumento e invejoso, somos nós. Se tiver isso aí entre os obreiros, a gente vê isso aí aqui na igreja. Desponta um obreiro para ver. Aí ele começa a ser reconhecido, receber elogio, e você vai ver o coração do outro. É simples, no falar ele se entrega. No comportamento ele se denuncia. De quanto é invejoso, de quanto é ciumento. Quando na verdade deveria ficar feliz, porque Deus está agregando gente que tem seriedade, que tem compromisso, e que aí vai liberar pessoas, né? Se chega um obreiro bom e assume uma função,
libera você para fazer outra. E no reino de Deus o que mais tem é função, é tipo de trabalho, é uma variedade imensa. Então, imagina, se Deus for enviar um monte de obreiro para cá, a quantidade de trabalho que a gente pode fazer. Só que aí eu foco em alguém, acho que ele não merece, acho que não é por aí, que eu deveria estar no lugar dele. E isso, claro que é uma brecha, isso é um portão aberto, né? Imagina um muro com um portão aberto para poder o inimigo entrar, primeiro, né, definhar você, porque a inveja e o ciúme, isso vai te definhando por dentro, e parar a obra que Deus tem na sua vida e, às vezes, até contaminar um projeto inteiro. Às vezes, um projeto inteiro fica comprometido porque tem gente ali com ciúme, com inveja, bancada da oposição, né? Usando o exemplo aí dos políticos. Né? Tudo que alguém vai fazer, sempre tem alguém que ele vai ser oposição, não adianta. Então, se fizer, ainda que seja um projeto nobre, ele vai encontrar, porque é uma questão de resistir à pessoa e não à ideia ou o trabalho. Quando eu resisto à pessoa, ela pode estar falando a verdade, pode estar sendo verdadeira, o projeto pode ser bom, eu vou resistir, porque eu resisto à pessoa. Então, tudo que vem dela, eu tenho tendência a resistir. E por quê? Muitas vezes a motivação é a inveja, o ciúme, o sentimento de competição, que eu deveria estar, essa ideia de honra, que eu tenho combatido isso o tempo inteiro. A igreja evangélica está apaixonada por honra o tempo inteiro. As profecias vêm nessa direção. Fica tranquilo, Deus vai te honrar. Quem é que disse que a gente tem que ter honra? A honra é o reino de Deus. Toda honra é quem? Que a Bíblia diz? A Deus, toda. Por que você quer honra? Por que quer ser honrado? Quer ser honrado no mundo? Eu vi essa frase, achei interessante. Você tem certeza que quer ser honrado no mundo onde o teu Senhor foi desonrado? Se o teu Senhor foi desonrado, imagina se você vai ser honrado. Que honra é essa que você quer? Tu tem que buscar a honra de Deus, para o reino dele. Ah, mas se Deus honra alguém, aí a questão é dele. Eu não tenho que ficar indo atrás disso. Eu não tenho que ficar pedindo isso. Eu não tenho que ficar buscando isso. Agora pega os hinos evangélicos que você vai ver. A grande parte aí vem nessa direção. Que Deus vai te honrar, que vai te honrar, que vai te honrar. E criamos uma paixão por essa honra. E isso vem muitas vezes de um coração com ciúme, com inveja. Aí vai ver quando Deus me honrar. Esse irmão vai ver. Esse aí vai ver. Deus vai me honrar mais do que ele. Deus vai me honrar mais. Vou ter muita honra. Eu acho que o caminho é da humilhação. O caminho nosso é da humilhação. E se aprouver a Deus honrar, exaltar, é com ele. Eu não devo buscar isso. Eu devo buscar a honra dele. Então, acho que a Fran já está muito bem vacinada, esses louvores, né? Ela não coloca isso. E a gente não tem que trabalhar isso. Porque isso aí vai gerar uns crentes imaturos, perigosos, inclusive, para ele mesmo e para a comunidade, né? E as músicas, há quem diga que deixa eu escrever o hino de um país e então dominarei o país. As músicas têm um poder imenso. A gente não se dá conta, mas cuidado com o que você ouve. Você vai internalizando aquilo. Aí teu comportamento passa a ser em conformidade com o que você está internalizando. E o que você está ouvindo, a música tem um poder incrível de persuadir, de entrar no teu ser. Você quer ver? Toca uma música lá da sua infância. É capaz de, em segundos, você estar chorando. Pô, essa música me lembra, traz a memória. Então, olha o poder que a música tem. Então, cuidado com o que ouve. Porque, se você estiver ouvindo uma teologia contaminada, você vai pensar assim. E você vai agir assim. Então, cuidado com essas brechas. Quer falar, minha irmã? No microfone. A falta do perdão. Fala no microfone aí, para a gente ouvir. A falta do perdão é uma brecha. Eu tenho um exemplo, eu mesma, que eu passei por muito tempo na minha vida fazendo a obra do Senhor, mas não tinha o perdão no meu coração. E aquilo me trazia grandes problemas, que eu não tinha paz. Aquela paz interior, pelo qual a gente pode hoje passar por situações e ter um equilíbrio dentro de si, eu não conseguia ter. E eu ministrava e aquilo não ia dentro de mim. Até que um dia o Senhor veio, me tratou pelo perdão. Aí, quando eu comecei a orar, a buscar,
Aí sim, de lá para cá, eu vi uma mudança grande em mim. Eu consegui ter aquela paz que eu tanto buscava em meio às situações que eu vivia. Eu não sentia nada, mas eu não tinha aquela paz interior. Hoje, graças a Deus, passo por muitas situações, não são poucas, como todos nós, né? Nossa vida é de luta. Mas tenho aquele meu interior, na relação do perdão, tratado. Muito bem, mais uma brecha, né? A raiz de amargura, quando está no coração de alguém, diz a Bíblia que ela contamina até quem está perto. E essa raiz de amargura, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a falta do perdão. E a gente não consegue perdoar. Tem gente até amargurado com o próprio Deus, porque Deus tirou alguém, alguma coisa, que era o seu amor, que era a sua paixão, e aí Deus tirou, e você não soube administrar isso. Eu ouvi uma mensagem ontem, e fiquei assim maravilhado, né? Porque a mensagem chama A Fé de Abraão, do pastor Ebenezer Bittencourt, do Instituto Haggai. Aliás, as mensagens dele são muito impactantes. E essa mensagem, ele conta um caso de um casal que não teve filhos, né? não podia ter filhos, mas que, de repente, engravidou. E, na hora de nascer, a menina morre. E a pessoa não consegue, a criança morre, né? A pessoa não consegue administrar isso porque, primeiro, se culpa, né? Achando que deveria ter feito alguma coisa, não fez, ou então Deus estava punindo ela. Depois começa a questionar Deus, por que Deus fez isso, por que Deus permitiu isso. E a dificuldade de a gente, e ele trabalha toda a mensagem nessa direção, né? A dificuldade que a gente tem de abrir mão daquilo que seria o nosso amor, que muitas vezes vai se tornando um amor obsessivo, e que Deus intervém e tira. E esse casal pediu conselho ao pastor, que era amigo dele, e o pastor disse: entenda o seguinte, você pode ter muitas perguntas, e as perguntas são relevantes. Porém, Deus ia te dar o que era dele mesmo, um filho. Só que antes de Deus te emprestar, né? Porque não dá. O teu filho não é algo que Deus deu, né? Te emprestou. Se a gente for analisar teologicamente num contexto mais amplo. E aí, só que antes de Deus te emprestar, ele decidiu não emprestar. Então, tudo é dele, você não tinha. Não tinha nada. Ele resolveu e depois ele recolheu. E qual é a parte que te cabe? Abrir mão. E como a gente tem dificuldade com isso. O pastor até pediu ela para fazer um gesto simbólico. Olha, abra sua mão, fisicamente, abra sua mão. Como se você estivesse devolvendo, entregando, abrindo mão para Deus. Como Abraão fez, né? Filho da promessa, e Deus veio a ele e disse: me dá seu filho, teu único filho a quem tu amas. E Abraão não entendeu muito bem, porém, abriu mão. E diz lá em Hebreus que Abraão tinha em mente que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. A mentalidade de Abraão: pô, Deus está me pedindo uma coisa difícil, não é do perfil de Deus, mas eu vou entregar, ele vai matar, mas ele é poderoso para ressuscitar. E aí teve o discernimento de abrir mão. E a gente tem essa dificuldade de abrir mão. E quando Deus tira algo de nós, e que é a coisa que está dentro do nosso, que é o nosso amor, né? Um dos nossos amores, a gente fica amargurado até mesmo com Deus. A gente fica aqui com aquela coisa, aquele ranço com Deus. Como Deus pôde permitir isso? Ora, tudo não é dele. Lembra da aboboreira de Jonas? E aí Deus permitiu a aboboreira crescer e fez sombra. Depois Deus foi lá e arrancou a aboboreira. E Jonas ficou magoadíssimo, profundamente. A aboboreira é de quem? Deus deu. Foi Jonas que plantou? Deus ainda fala isso para Jonas. Você não plantou, não fez nada. Eu dei, eu tirei. Eu tenho poder para isso, eu tenho soberania e autoridade para fazer isso. Só que a gente não pensa assim. Então Deus me deu o carro, aí eu perdi o carro, a gente fica chateado. Ora, Deus não deu? Deus pode tirar. Jó entendeu isso, muito bem. Depois de perder 10 filhos, de uma vez só. Depois de perder todos os bens. E aí Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome dele. Deve ter algum propósito nisso aí.
Só que na hora que bate na nossa porta, na dificuldade, a luta, a doença de um ente querido, a gente tem dificuldade com isso. Aí a gente vai vivendo a vida com essa raiz de amargura e contaminando outros. Se a gente às vezes tem isso com Deus, imagina com o nosso próximo. O irmão me aborreceu uma vez, acabou. Fica lá dentro. Eu perdoo, eu troco o cálice da ceia, mas lá dentro, tu vai ver se nunca mais, lá dentro do coração. E aí eu quero meter a mão no arado, mas não consigo perdoar. E Jesus disse que para que Deus nos perdoe, a gente precisa perdoar. Aliás, só estamos aqui, a história só deu continuidade porque Deus perdoou Adão e Eva. Senão nós não estaríamos aqui. E aí ele deu o exemplo. Assim também como ele deu o exemplo de entrega, né? No final das contas, na cruz, Jesus disse o quê? Nas tuas mãos eu entrego o meu espelho. Um exemplo de entrega. E a gente tem dificuldade com isso. E a gente compra um objeto, a gente fica com aquela coisa, isso é meu, não toca, incapaz de colocar esse objeto, a casa, a serviço do outro. Porque a gente acha que não, é meu. Já até brinquei aqui uma vez, né? A tua casa é sua, tem a escritura? Tem, só que tu comprou no planeta de Deus. Aí complicou, né? Tu comprou no planeta de Deus, então é dele. E não tem como você comprar em outro lugar que não seja de Deus. Então, como assim é teu? É por isso que Deus fala em Deuteronômio, que vai chegar um tempo que vocês têm que devolver. Comprou todas as terras, agora devolve. É o que Neemias pediu. Aí você, mas é meu. Tá, mas você comprou na terra de Deus. A resposta que Deus dá em Deuteronômio é essa. Vocês têm que devolver porque a terra é minha. Você comprou algo no meu planeta. E aí você precisa entender e compreender isso, só que muitos não entendem. E a gente percebe que isso é uma brecha para o inimigo realmente entrar e atuar. Aí você constrói de um lado, ele destrói do outro e as coisas não conseguem fluir. Diácono Marcelo quer falar? Também. A questão familiar. Porque muitas das vezes eu posso estar fazendo a obra de Deus aqui na igreja, mas negligenciando a minha família. É uma questão... Com certeza. Né? E eu falo família, tem outra também questão da família, é que eu preciso que a minha família também esteja ciente da obra que estamos fazendo e que ela também possa me acompanhar na obra que estamos fazendo. Até porque para não servir. Porque aí vão falar, ele está fazendo a obra, mas a mulher dele é assim, as filhas dele é assim, né? Fulano, na casa dele é assim. Então é necessário duas coisas na questão de família. Eu não negligenciar a minha família pela obra, porque faz parte da minha obra, a minha família também faz parte da obra, e a minha família está ciente da obra, ou seja, estar junto, né? Estar em conjunto com a obra, para que também isso não venha servir de artifício para ser usado contra nós mesmos. Qual o primeiro ministério que Deus nos deu? Sabia que você ia responder família. E aí, porque o contexto estava esse, mas não é. O primeiro ministério é você. Tenha cuidado de ti mesmo. Como está seu relacionamento com Deus? Esse é o primeiro ministério. Quando Deus vai a Ezequiel, diz, aplica a minha palavra no teu coração. Agora vai e fala aos filhos de Israel. Você é o primeiro ministério que você tem que conduzir. Como é que está a sua vida diante de Deus? Primeiro você busca e resolve, se arrepende do que tem que se arrepender, se transforma, restaura a tua comunhão com Deus, e aí depois sim, aí vem o segundo ministério. Aí a família que Deus te deu. Se você não consegue cuidar da família, não há de se cuidar da obra de Deus. Então primeiro você, depois a família, e depois a obra de Deus. Essa é a sequência normal. Se você quebrou isso aí, teu relacionamento com Deus está complicado, a tua família, é lógico que vai ter uma brecha aberta. Se você está fazendo a obra e está em pecado, mas eu cuido da minha família. O que adianta se você está em pecado? Está com uma porta escancarada para o inimigo. Diaconisa Ana Cristina, essa é a última para poder seguir. Senhor. Tá? A murmuração. Muitas das vezes. Saiu muita brecha aqui hoje. A pessoa murmura tanto, né? Que não consegue enxergar o que está além, né? Tudo que acontece, a pessoa murmura, reclama, mas não para meditar que
muitas das vezes o que a pessoa está passando pode ser permissão de Deus, né? Para Deus preparar, para Deus trabalhar para o que está à frente, né? Como Deus fez ali no povo no deserto, né? O povo passou ali no deserto, tantas coisas ali, murmuravam e acabaram perdendo a bênção, né? Não paravam para meditar, enxergar a bênção que estava à frente, né, da terra prometida. Sim, com certeza. A murmuração é o que fez o povo sofrer, né, no deserto por 40 anos, porque o povo murmurou contra Deus, contra aquilo que Deus fazia. Tem gente que quer fazer a obra, mas quer ficar se queixando, e murmura com um, reclama do outro, e reclama da própria vida, da própria sorte. Enfim, é uma brecha imensa, e que quem tem precisa tapar, precisa cimentar isso aí, precisa engolir. Tiago diz que a língua é complicada, né? Nós não conseguimos segurar a língua, e isso é um problema sério. Até mesmo você murmurar sozinho, Deus vê. É mesmo, Deus está vendo. E às vezes você está falando com o irmão, e eu gosto de usar esse exemplo lá do deserto, porque o povo foi murmurar contra Moisés, e a Bíblia diz que Deus veio a Moisés e disse: eu tenho visto esse povo murmurar contra mim. O texto diz que o povo estava murmurando com Moisés, e Deus falou o seguinte: eu estou tomando essa murmuração contra mim. Então às vezes tu está reclamando com o irmão, com o vizinho, com um parente, e Deus está dizendo: você está falando de mim. E agora eu quero ver se é convencer Deus que ele está errado. Não estou falando do senhor não, Deus. Estou falando do senhor não leva em consideração não, aí vai ter um problema. Então cuidado para Deus não entrar na história e dizer: tu está rejeitando a mim, tu está murmurando de mim, tu está falando que eu não cuido de você, que eu não sei fazer as coisas. Então cuidado com a murmuração, que é uma brecha realmente aberta e vai atrair não só o inimigo, mas o juízo de Deus, né? Mais uma? Fala, Michele. Dentro da língua ainda também, né, dos cuidados com a língua, a fofoca, a difamação, a calúnia. Isso não acabou não, gente? Não acabou não? Você tem uma sensação de que isso já acabou, né? Porque é tão antigo isso. E Deus fala que é a coisa que Deus abomina na Bíblia, né? Em Provérbios fala isso. Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. E a gente tem ainda esse hábito. Claro que isso é uma brecha, né? Isso descredencia o obreiro, descredencia, né, todo aquele que está com a mão no arado. Se ele semeia contenda com os irmãos, se ele faz fofoca. Falamos até aqui que esse exemplo, né, acho que na aula passada a gente comentou sobre isso, que a gente dá até um nome bonitinho, né, fica bonito esse pecado da fofoca, porque a gente diz: não, eu não estou falando mal não, estou só comentando para você orar. Ou fica bonito, aí dá vontade até da gente fazer, né? Ah, então também vou comentar mais para os outros orar. Que aí agora o que era pecado virou virtude. A gente deu uma roupagem gospel, cristã, aí ficou bonitinho. Só que o cerne dele é pecado e Deus não vai tomar o culpado por inocente. A Bíblia diz isso. Mas precisamos seguir. Bom, identificamos aí uma montoeira de brecha. Então, se a carapuça serviu numa delas, que você repare logo essas brechas. Faça igual Neemias. Repare. Mas mesmo você, com toda a brecha reparada, o que vai acontecer com você? Aí que o inimigo vem mesmo. Porque olha o que o texto diz: quando souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, porque estava no projeto, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. O inimigo viu: tua vida não tem brecha nenhuma. Ainda assim, né? Ainda assim, vamos forçar uma brecha. Então, você com brecha está vulnerável. E você sem brecha também vai sofrer o ataque. De qualquer maneira, você vai sofrer o ataque, porque o inimigo não quer saber se você é homem de oração, mulher de oração, ele vai se levantar. Você tem dúvida disso? Independente se você está firme ou não, ele vai se levantar. Qual foi a estratégia agora de Sanbalat e Gesem? Vamos bater um papo? Vamos conversar? Vamos juntos?
Eu quero fazer parte desse projeto aí, eu quero me envolver com você. E aí, vamos nos encontrar ali. Cuidado com esses convites, né? Cuidado com esses encontros. Foi numa dessas que Caim matou Abel. Próprio irmão, né? Num encontro no campo. Foi numa dessas que José foi vendido. Num encontro. Cuidado com quem você anda se encontrando. Cuidado com esses encontros da vida. Porque às vezes você é inocente, não se policia, não ora, não vigia. Neemias sabia da intenção deles. Qual era a intenção deles? Olha o texto aí. Ó. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Agora, como é curioso, gente. Lembra de Sansão? Dalila falou assim para Sansão. Preste atenção. Dalila falou assim para Sansão. Me conta o seu segredo para eu te afligir. Me conta o seu segredo para eu te afligir. Sansão estava tão cego que chega num momento que ele entrega o segredo. Mesmo sabendo que era para afligir ele. Como pode isso? E estamos falando de Sansão, que segundo alguns estudiosos foi o homem que mais foi usado pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito se apossava dele e fazia proezas. E, no entanto, se tornou vulnerável. E mesmo o inimigo dizendo, eu vou destruir você, cara. Eu vou te destruir. Eu estou com má intenção. A gente fica tão cego e a gente acaba cedendo. Então, qual é a estratégia que o inimigo vai usar em nossas vidas? Vai botar a gente do teu lado, com más intenções. Mas como é essa má intenção? Muitas vezes não vem, a minha intenção aqui é destruir você. Eu estou com uma intenção aqui de acabar com a sua vida. Fazer você parar a obra. Às vezes pode até acontecer. Tu está tão cego, tão surdo, que ele fala e tu não ouve. Já viu gente assim, né? Tu fala e não ouve, não adianta. Tu fala, cara, tu vai cair, tu vai se arrebentar. Ele não ouve, não adianta. Então, cuidado com as suas alianças. Cuidado com quem você anda. Com as companhias. As más conversações corrompem um bom costume. Cuidado com esse tipo de gente que muitas vezes é enviado pelo inimigo para poder distrair você, fazer com que a obra pare, semear pensamentos, semear filosofia de vida. Pô, cara, tem certeza? Você tem um potencial tão grande, cara. Pô, cara, essa sociedade aí, tu pode, tu vai deslanchar, meu irmão. Para de ficar com esse pensamentozinho aí de igreja, Vila Kennedy. Para com esse negocinho aí, cara. Tu tem um potencial incrível. Tu pode ir muito, 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 muito além. Lança-te daqui abaixo. Vão te proteger. Está vendo a glória desse reino todo? Tudo isso te darei. Qual é o preço? É só você se curvar. Uma prostradazinha aí e tudo você tem. Quando fizeram isso com Jesus, ele preferiu descer pela escada. Não é? Preferiu o caminho convencional. Mas a gente se sente seduzido com isso. E quem é que o inimigo mais vai usar? Pessoas. Quando ele quis que Jesus parasse e não fosse para a cruz, quem o inimigo usou? Pessoas. E quem? Quem estava perto. Pedro foi um deles. Não estava perto. Porque a probabilidade de você dar crédito e ouvido é maior. Aquele que está perto de você, mas que não se policia, está cheio de brecha aberta, deixa as emoções conduzir a vida dele, é extremado, tem uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, tem uma falta de perdão aqui, uma coisa corriqueira, boba, cheio de brecha aberta, o inimigo usa a boca. E aí, na hora que você está ali, pleno vapor na obra, ele diz, pô, vamos por ali, dá uma parada aí, irmão. Pô, olha só, a vida está passando. Pô, tu tem um potencial incrível. Tem certeza que você vai continuar nesse caminho? Tem certeza? Pô, tu está preso, cara. Todo domingo, toda quarta. Quantas vezes Sanbalate e Tobias falou com Neemias? Quantas vezes? Nessa estratégia. Olha o que diz o texto aí. No versículo 4. No versículo 4. Quantas vezes Sanbalate e Tobias usou dessa estratégia? 4 vezes. Por quê?
a probabilidade é grande. Às vezes, na primeira, você, não. Deus tem um plano na minha vida. Não é assim, não. E na segunda, você... cara, vou pensar. Na terceira, você já está... acho que não tem mal, acho que dá para conciliar. Acho que dá. Na quarta, você já está entregue. Nós somos assim, muitas vezes. Porque a proposta, muitas vezes, é boa. É atraente, seduz. E aí você olha para o outro lado e você vê a luta, o cansaço, a dificuldade, as perdas. Está perdendo muito. Quem é que vai fazer a obra de Deus que não vai perder? Vai perder tempo de lazer, vai perder muitas vezes tranquilidade, porque vem as aflições da própria obra, vai perder, às vezes, questões financeiras, seu tempo. E aí você olha para tudo isso, cara, eu só estou perdendo, e aí o povo não reconhece, muitas vezes. Mas eu estou fazendo bem, eu estou servindo os irmãos, e é só pedrada. Aí do outro lado está o amigão. Vamos por aqui, cara. Vamos por aqui. Dependendo do seu potencial, o inimigo arruma aí um exército para tentar parar você. Vem um, vem outro. As propostas vão aumentando para poder seduzir, porque ele sabe muito bem que você tem um potencial. Eu não sei como, mas ele sabe muitas vezes que você tem um potencial imenso. Como é que era com o apóstolo Paulo? Botava o exército atrás dele, botava os judeus atrás dele. Os caras iam de cidade em cidade para tentar parar ele. Começou a usar até mesmo profecias que pareciam do Espírito Santo. Lembra? De Atos 16. Não, na quinta vez, ele dá uma resposta. Verdade. Só que na quinta vez, aí vem uma carta, aí muda a estratégia, né? Já vem uma acusação. Mas por 4 vezes vem o convite. Por 4 vezes vem o mesmo convite. E aí, na quinta, já vem um cidadão com uma carta, não é isso? Aí a carta já vem com uma outra estratégia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas por 4 vezes é o mesmo convite. Ou seja, o inimigo é insistente. Ele vai tentar ali, ele sabe que a proposta é boa, que o homem natural cede, que o homem comum cede, ele vai tentar essa via. Trazer uma proposta boa para você. Bacana. Que num primeiro momento parece legal e interessante. O Neemias não estava precisando de gente? O Neemias está precisando de gente. Trabalho é grande, construiu um muro, as portas ainda não estavam no local, então não seria uma boa tu juntar essa turma aí, pegar firme para acabar logo? Seria uma boa. É aí que a gente tropeça. Seria uma boa, aí chega a gente, fulano está vindo me ajudar, está dando legal, bacana, está fazendo uma aliança, agora vai. Só que era uma aliança esquisita. Tinha segundas intenções. A gente sabe o que é isso, que vivemos num país que é complicado aí, questões eleitorais, né? Eleitoreiras, políticos, que muitas vezes encontra, esses dias mesmo, sexta-feira, estava conversando com um pastor amigo, e ele está passando uma dificuldade incrível. Por quê? Porque veio um político e quer entrar na igreja. Cara, olha só, eu banco todo o álcool em gel aí para você. Mostrou o zap dele. Aqui. O cara já vai para o 3º mandato. Aí ele chega lá no evento da igreja, fizeram lá uns comes lá para poder arrecadar dinheiro. Quem estava lá sentado? O vereador. Ele já é vereador, ele quer se reeleger. E aí todo mundo, a pressão no pastor. Pastor, você está precisando, pô. Precisando de álcool em gel, está precisando disso aqui, está precisando daquilo ali, e o cara está querendo dar. E aí o pastor firme disse, cara, enquanto eu for pastor aqui, não vou ceder. Aí vocês me tiram, porque eu não vou fazer essa aliança. Mas como isso é comum, a gente vai fazendo aliança, vai empenhando palavras, vai fazendo amizades esquisitas. Depois estamos embaraçados. Depois a conta chega. Ô pastor, lembra aí que a gente te deu ajuda? Agora eu preciso falar com o povo aí. No domingo está mais cheio. Então a mensagem não vai ter mensagem, eu vou ter que falar. E você vai fazer o quê? Você fez aliança. Você emprestou a sua credibilidade. Você foi seduzido. No caso, quase que o pastor... Quase não, né? Mas no caso, uma sedução tão corriqueira, né? Álcool em gel. O inimigo não tem limites. Qual é a tua necessidade? Ele sabe. Qual é o teu desejo? Tu vive falando qual é a tua necessidade. Tu vive falando qual é o teu desejo.
Não precisa nem ele de usar recursos sobrenaturais. Você fala para o A, fala para o B, fala para a torcida do Flamengo, fala para a torcida do Vasco. Você fala para todo mundo. E o inimigo está ouvindo. Ah, é isso? Então, que tal eu entrar com isso na vida dele? E aí eu atraio ele para mim. E a obra? Não, a obra é depois. Depois a gente resolve esse negócio da obra. Eu vou embaraçar ele tanto nessas coisas aqui, e aí ele não consegue mais fluir. Por isso que Paulo diz, aquele que te alistou para a guerra, você tem que ter o cuidado para não se embaraçar com os cuidados dessa vida, a fim de que, para cumprir perfeitamente o propósito daquele que te alistou. Como a gente se embaraça? Depois a gente não sabe como sai. Como é que eu saio daqui agora? Porque se eu sair daqui, eu vou deixar descoberto uma pessoa que me ajudou, e em contrapartida eu não consigo mais fazer a obra plena como Deus colocou, agora eu já não sei mais. Claro, você criou um embaraço. Agora, misericórdia de Deus. Mas qual foi a postura de Neemias? Estou fazendo uma grande obra. Irmãos, aqui está o ponto. Aí está o ponto. A percepção de Neemias. Qual a tua percepção da obra de Deus? Se você não tiver uma percepção correta do que você está fazendo, tu vai ceder toda hora. Detalhe, não vai precisar nem ser uma sedução assim tão grande. Se você acha que o que você faz aqui é uma coisinha corriqueira, de domingo a domingo, domingo eu vou lá, dou uma arrumadazinha, eu faço um negocinho ali, ajusto umas cadeirinhas, eu vou lá, canto um louvorzinho, domingo eu vou pregar, lembra que vai pregar no domingo, tem que ver uma palavra aqui, que eu vou pregar, eu nem sei o que eu vou pregar. Se você toca a vida assim, a obra de Deus dessa maneira, qualquer sedução é sedução. Você se sente muito tentado. Você não enxerga isso como uma grande obra. Aqui está o ponto. O que Neemias falou? O que é isso, rapaz? Eu estou fazendo uma grande obra. Charles Spurgeon disse, ensinando sua pregação, se a rainha da Inglaterra quiser te dar um cargo de embaixador, não se rebaixe, porque você é um embaixador do reino de Deus. Mas quem de nós tem essa percepção? De que somos embaixador do reino de Deus e que estamos fazendo uma grande obra. E que o negócio aqui na SEMI que não é lavar um negocinho, fazer um negocinho, um projetinho, um trabalhinho, um cultinho. É uma grande obra. Porque se você tiver essa percepção de que é um projetinho, um cultinho, um trabalhinho, quando o inimigo acha, é mole de convencer ele. Eu apresento um trabalho para ele, um projeto para ele, um convite para ele, e ele vai, de um lado, um trabalhinho, um cultinho, de outro, uma probabilidade imensa. Agora, se você tem a percepção, não, o que eu estou fazendo lá é uma grande obra. E aí o que o Neemias estava fazendo, já cansei de falar isso aqui, fazendo um trabalho de pedreiro, um tijolo sobre tijolo, construindo um muro. Mas na cabeça de Neemias, se alguém, ele poderia pensar diferente. O que você está fazendo? Estou fazendo um murinho aí. Fazendo um murinho. Fazendo uma massinha, acabou um cimentinho, comprar um cimentinho, fazer um murinho. Não podia ter essa percepção? O que você está fazendo? Fazendo um negocinho. Mas Neemias tinha o entendimento, estava fazendo uma grande obra. Por quê, irmãos? Porque não é o que você faz. Não é o feito em si. É para quem você faz. Como Neemias entendeu que era para Deus, qualquer coisa que você faz para Deus é uma grande obra. Ainda que os homens digam, isso é um negocinho. Limpar uma cadeirinha, varrer um chão, um banheiro, uma coisinha, a minha obrigação, eu coloquei no meu coração de que eu vou sempre chegar e limpar os banheiros da igreja. E aí você fala para alguém, cara, bota outro, isso aí é coisa bobeira. E aí a sedução vem e você não vai poder mais lavar o banheiro da igreja. E aí você pensa, mas também o que eu faço é lavar um banheirinho, jogar uma aguinha. Aí você cede. Mas qual seria o entendimento correto? Estou fazendo uma grande obra. Pô, mas lavar banheiro é grande obra? Não mede pelo que eu faço. A medição da grande, se ela é grande ou não, é se faço para a glória de Deus. É se faço para Deus. E como tudo que eu me proponho a fazer, faço para Deus, não vem você atrapalhar a minha vida, porque estou fazendo uma grande obra. Aí vem a segunda mensagem, Neemias, firme, fazendo uma grande obra. Vem a terceira, firme. Vem a quarta, firme. Porque eu tenho um entendimento claro
de que estou fazendo uma grande obra. Agora, eu te pergunto, é fácil alcançar esse entendimento? E vivê-lo? Porque, normalmente, o que a gente acha? E é pior, hein? E pior, hein? Veio fresquinha do céu, como diz o... Além de eu achar, né? Tem que dar o pulinho, falar em mistério. Eu ainda acho que a minha obra, que a obra que o outro faz é menor do que a minha. Eu tenho os pensamentos confusos, né? E aí, às vezes, não, o que eu faço aqui é importante, o que o outro faz ali não é. Às vezes eu penso assim, prioridade é a minha, a dele não. Só que às vezes a sua tu está fazendo para você, buscando a sua honra. E o outro é um trabalho pequenininho, ele está fazendo para a glória de Deus. Aos olhos de Deus, qual será justificado? A obra que você faz para você, buscando a sua honra e o seu reconhecimento, ela é palha. É o que está lá em 1 Coríntios 3. Palha. Vai passar pelo fogo de Deus e será consumida. Mas a obra que você faz para a glória de Deus, independente, se você cuida de um idoso e toda semana você está lá e você atende, mas você faz para a glória de Deus, você gasta um tempo ali, coisa que aos olhos dos outros não é tão importante assim, mas você faz aquilo para a glória de Deus, sem ninguém ver, sem buscar honra, sem buscar reconhecimento, aquilo ali pode, para Deus, ser um grande feito, porque foi para a glória dele. Então, o que cabe a gente aqui? Buscar esse entendimento. Você deve refletir em casa, orar e dizer, Deus, eu tenho essa percepção do que o que eu faço lá é uma grande obra. Porque se você tiver essa percepção, você vai até o fim e você vai fazer com todo zelo e com toda a dedicação. Agora, quando não tem dedicação e não tem zelo, é porque você não entendeu o que é a obra de Deus. Você acha que a obra de Deus é o que o grande pregador faz na televisão, os grandes congressos, os grandes avivamentos. Aí a gente acha que aquilo ali é obra de Deus. Mas o que eu faço aqui, paulatinamente, arrumar uma coisa, visitar alguém, cuidar de alguém, a gente não tem esse entendimento. Com isso, a probabilidade de a gente abandonar a obra é imensa. Basta uma pequena seduçãozinha e a gente se entrega. Neemias firme. Aí veio a quinta tentação. O inimigo vai mudando de estratégia. Percebe, né? Não deu certo o convite para atrair? Então, qual vem agora o convite? Na quinta vez, versículo 5, mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, Só que agora ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: diz entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. No final de tudo, ainda tinha a intenção de tentar forçar Neemias a ir se aliançar, conversar. Agora vem uma ameaça, né? Uma mentira e uma ameaça. Qual é a mentira? Que Neemias estava articulando tudo para se tornar rei. Você está fazendo isso aí porque você quer ser pastor. Quem nunca ouviu isso? Está fazendo tudo isso aí porque quer ser diácono. Isso era muito comum antigamente. Acho que isso já está superado, né? Mas isso era muito comum. Fulano está fazendo tudo que quer aparecer. Fulano quer o cargo. Fulano é o bajulador do pastor. Ele faz isso porque quer um cargo, quer aparecer, quer ser pastor também, quer ser... Quem é que fala isso? Quem é que tem esse pensamento? Aqui, no caso bíblico de Neemias, eram os inimigos da obra de Deus, que tinha esse pensamento de minar as energias. E aí você pega um jovem, por exemplo. Um jovem se converte. Dá um exemplo prático. Já aconteceu muito nas igrejas. Um jovem se converte. E aí ele vem cheio de gás. Porque ele se converteu mesmo. E aí tem aquela pureza dentro dele e ele diz, poxa, eu quero servir a Deus. Aí ele chega mais cedo, ele limpa banheiro, ele organiza a cadeira, o que você pede ele faz, o que ele já está tudo planejado na mente, aí daqui a pouco se levanta o Sambalat e Tobias. Só que no nosso caso o Sambalat e Tobias está dentro. Está fazendo isso tudo, quer aparecer, né? Se fosse você, eu fazia não, quer aparecer para o pastor, quer ser obreiro. Qual o potencial de estrago que isso pode ocasionar na mente desse novo convertido? Vindo de um crente antigo. Uma fala dessa.
A gente não tem noção do tamanho do estrago que isso pode acarretar na mente dele. Até porque a gente não pensa no outro, né? A gente só pensa em nós. Então a gente pensa o tempo inteiro, eu vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou agir dessa maneira. Dificilmente a gente pensa, se eu agir dessa maneira, o que o outro vai pensar? Se eu falar isso, o que o outro vai entender? A gente tem dificuldade, eu não estou dizendo que é simples, mas que a gente tem que ter esse cuidado o tempo inteiro. Se eu fizer um movimento nessa direção, se eu tomar esse comportamento, essa ação, o que vai acontecer? Qual o impacto disso na vida do meu irmão? Como ele vai entender? Porque às vezes eu posso destruir aquele ímpeto, aquele desejo de fazer a obra de Deus. E aí eu dreno as energias dele. Não tem nada mais do que eficaz para drenar as energias do que esse tipo de crítica, esse tipo de mentira, de que está fazendo com uma intenção, eu estou querendo julgar a sua intenção. É o que Sanbalate e Tobias fez. Você só está fazendo um muro porque tu quer ser rei, cara. E já estou sabendo, dizem aí, o texto, dizem aí, quem é que diz? Como a gente escorrega nisso? Pastor, estão falando aí, ouvi dizer, chegou um comentário aí, como a gente ouve isso? As coisas não são precisas, porque ninguém quer dar a cara a tapa, né? Ninguém quer dizer, eu que estou falando, estou baseado nisso, nisso e nisso. A gente não faz isso. Então a gente joga no ar. Estão dizendo aí que o fulano só está fazendo essas coisas porque quer ser pastor, quer ser diácono. Qual o impacto e qual o estrago que isso pode ocasionar? Muito grande. E todo aquele que se envolveu na obra de forma muito intensa, já sofreu isso. Podia abrir oportunidade aqui. Todo aquele que já se envolveu com muita dedicação, muito empenho, de forma até acelerada, já sofreu, porque o crente velho... o crente velho, não estou falando da idade, estou falando daquilo que... aquele crente, igual o profeta velho, aparece na Bíblia, né? Profeta velho com o profeta novo. Deus fala comigo também, vem para cá, vamos fazer assim, e o profeta morre. Tem muito crente assim, vai evangelizar a Vila Kennedy toda? Eu já fiz isso, cara. Já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Gente que está preso no ano passado. Que, nossa, tudo é o que fez lá. E agora? O que você vai fazer? Porque o sacrifício era oferecido dia por dia. Já usei esse exemplo aqui. O sacerdote vinha e raspava toda a sujeira. O animal até defecava no propiciatório. Você cortava ele, as gorduras, dependendo do tipo de sacrifício, as entranhas, caía tudo no propiciatório. O animal, já percebendo que ia morrer, ele defecava, ele urinava. Então, logo aquele sacrifício era oferecido a Deus, o sacerdote tinha que vir com uma pá e raspar, limpar tudo. O que está querendo dizer com isso? Esse sacrifício aí, meu filho, acabou. Tu já evangelizou tudo? Acabou esse sacrifício, acabou. Qual é o novo sacrifício? Porque assim que limpa tudo, Deus está esperando um novo sacrifício. E as tuas obras últimas, elas têm que ser maiores que a primeira. Jesus elogia isso lá no Apocalipse. As tuas últimas obras têm que ser maiores do que a primeira. Problema seu se tu trabalhou muito logo no início. Se tu deu um gás logo no início, agora você está lascado. Porque a expectativa de Deus é que as tuas últimas obras sejam maiores que a primeira. Ou seja, não tem crente estagnado. Não dá para viver de passado. Acabou. O sacrifício acabou. Já limpou o propiciatório. O que Deus está esperando? Um novo sacrifício. E aí você está dizendo, Deus, lembra daquele animal? Animal bonito, Deus. Deu um trabalho para trazer aquele animal. Eu botei ele aqui, tive que cortar, depois eu tive que limpar. E Deus está falando, já acabou, meu filho. Qual é o novo animal agora? Qual é o novo sacrifício? Não dá mais para viver de passado, a vida é linear. Ela está indo. E no caminho você precisa estar realizando. Para a glória de Deus. Seguindo. Resposta de Neemias. Entendimento de Neemias. Neemias mandou a resposta para ele, no versículo 8. Nada disso que você diz está acontecendo. Isso é mentira. Pura invenção da sua cabeça. Versículo 9. Eu gosto dessa reflexão de Neemias. Olha o entendimento que Neemias chegou. Neemias avaliou mais uma vez a circunstância. Olha o que ele diz. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Irmãos, como a gente peca por não avaliar as situações. O que está acontecendo com você? Tenta dar uma pausa aí e refletir.
Pô, o inimigo está se levantando aqui, no trabalho, isso não está normal. Qual é a intenção? A gente simplesmente vai vivendo de forma atabalhoada, um dia atropelando o outro, e aí tomando atitude, muitas vezes atitudes importantíssimas na vida, sem reflexão, sem pensamento. E aí, o que Neemias fez? Poxa, eles estão tentando nos intimidar. E o entendimento deles, eles vão nos intimidar e vai fazer a gente parar a obra, está ameaçando aí no rei, criando mentiras. Então, o que eles querem? O que seu patrão quer? O que seu vizinho quer? O que essa pessoa que se levantou contra você quer? Você precisa parar e refletir. Dar uma analisada. O que o meu cônjuge está querendo? Porque ele está com um comportamento estranho. E meu filho quer? Mas quantos de nós não peca nisso? A gente simplesmente, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não paramos para fazer uma análise da situação, das circunstâncias da vida. E Neemias fez isso o tempo inteiro. Desde que chegou em Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, Neemias parava, pensava, refletia, eu preciso ir por ali, preciso fazer isso. O que está precisando lá? Está precisando de gente para ir lá, reconstruir. E a gente vai vivendo de forma atabalhoada. Aí depois Neemias pensa, esses caras estão com essa intenção. Analisou. Qual o próximo passo? Entregou na mão de Deus. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Quanto tempo deve ter levado essa oração de Neemias? Quanto tempo deve ter levado? A oração de Neemias, Senhor, fortalece as minhas mãos. Não é por muito falar, Jesus já ensinou isso. É por muito falar? Não é por muito falar, mas você precisa orar com entendimento. A oração com entendimento, não adianta falar muito e agir contrário à tua própria oração. Não adianta você orar e dizer, Deus, fortalece as minhas mãos, porque aí sai daqui da oração, vá lá, entrar no socos e tapas, Sanbalat e Tobias. Imagina, faz o mapa mental aí. Neemias acabou de orar, Senhor, fortalece as minhas mãos. Sai da oração, vá lá botar o dedo na cara de Sanbalat e Tobias. Tu não acabou de orar pedindo fortalecimento de Deus? Agora espera Deus agir. Mas a gente não é assim. Já entreguei na mão de Deus e amanhã está fazendo, tomando as atitudes. O que adianta? Eu passei a noite orando. Entreguei todos os propósitos na mão de Deus e de manhã você toma a tua atitude. O que adiantou? Não é por muito falar, mas é a precisão na oração. Muitas vezes nossas orações são genéricas. E Deus está falando, Senhor, me abençoa. E Deus, eu te abençoo desde que coloquei você no ventre da sua mãe. Que bênção mais você quer? Você ainda está vivo, respirando, tem casa, tem comida, tem... O que você quer? Eu quero ser abençoado. Não é? Tu não é abençoado? Somos genéricos. Falamos aqui, em algum momento, para reconhecer o nosso pecado. A gente peca ali no individual, né, e pede perdão no genérico, no atacado. Perdoa meus pecados. Não, confessa teu pecado aí. Fala teu pecado aí. É didático para você. Fala para Deus. Senhor, eu fiz fofoca. Aí você pode alcançar a misericórdia e o arrependimento. Vai soar estranho, teu cérebro vai rejeitar, tua consciência vai doer. Eu fiz fofoca. Tive inveja. Eu desejei o sexo alheio, eu adulterei. Mas aí o que a gente faz? Senhor, perdoa meus pecados. Fica até legal, suave. Não, já pedi perdão pelos meus pecados. Confessa-os. Aquele que confessa seu pecado não é o genérico. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas a gente não quer falar porque é feio, até de falar. É ou não é? O pecado que a gente comete, que verbalizar ele fica... Mas tu não pecou? Agora vai diante de Deus e fala. Senhor, tenho sido invejoso. Tenho invejado o meu irmão X. Arranca isso de mim. Tenha misericórdia de mim. Na próxima vez que você for invejar, tua consciência vai ter que falar para Deus. Hein? Vai ter que ir lá falar. Aí talvez você consiga abandoná-lo. Agora peca ali, depois vai lá, perdoa meus pecados.
Fica fácil, né? Facinho. Então seja específico. Senhor, o que eu preciso agora é de fortalecimento nas minhas mãos, estou fraco. Seja específico. Não é por muito falar, mas é por ser preciso. Avalie a situação. Aí a gente entra na condição de reza. Nossas palavras são sempre as mesmas. Os pedidos são sempre os mesmos. A gente, por quê? Porque não está avaliando a situação. O que eu preciso? O que eu preciso deixar? O que eu preciso ser capacitado? Poderíamos abrir aqui também. O que você precisa deixar agora? Lembra da mensagem que eu ouvi ontem, que eu falei aqui no início? Ele coloca uma lista lá. O que você precisa deixar? Entregar na mão de Deus. Abrir mão. De quê? Ah, não tenho nada. Ah, não tem nada que você precisa entregar para Deus. Não tem nada que você precisa abrir mão. Se você acha que não tem, você precisa orar mais. Senhor, me mostra aquilo que está apegado no meu coração e que eu preciso abrir mão. Precisa ser específico. E não falar, não por muito falar. Não fazer reza. De forma genérica. E Deus está falando, está orando para cumprir tabela. Porque o problema está lá, instalado na vida dela, e ela não quer tocar ali. E não quer nem deixar eu tocar. O que precisa abrir mão? Vida emocional? Afetiva? O quê? Vício? Pecado? O que precisa abrir mão? Preguiça? Preguiça é o ato de descansar sem estar cansado. Aquela definição para preguiça, achei interessante. Descansar sem estar cansado. Está cansado de quê? Eu não sei, mas eu estou... Quero descansar. De quê? Então, se é isso que precisa, é a cama, o sofá, o que precisa entregar para Deus? É a banda larga? Precisamos pensar nisso. O texto segue, né? Versículo 10. Aí vem outra estratégia. Essas aí não deu certo. Neemias não parou a obra. O bichinho é perseverante, insistente. Diante dessas adversidades, tudo que lemos, Neemias não arreda o pé. Então vamos tentar agora ludibriar ele e enganar ele. Então ele vai à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, estou no versículo 10, que estava trancada portas adentro. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. E eles virão essa noite. Então o cidadão diz assim, Neemias, tu corre perigo de vida. Vamos dormir no templo, lá ninguém vai entrar. Se somos nós, irmão. Isso veio de Deus, né? Até porque o cara era profeta. Quem estava falando era um profeta. E aí a gente é muito aberto à profecia. A gente gosta disso. Começou a falar em mistério, isso que te digo, assim diz o Senhor, lá Brachuri canta, lá Manai. Aí a gente abre a guarda. A gente tem uma facilidade incrível com isso. E o inimigo sabe disso. Aí o que o inimigo faz? Esse aí gosta de profecia, a gente tenta a profecia. Esse aí gosta de sinais, vamos tentar aqui na linha dos sinais. Esse aí é mais racional, vamos usar argumentos mais lógicos e racionais. Você acha que o seu inimigo é bobo? Acha que seu inimigo está preocupado em arranhar teu carro, quebrar o portão da tua casa, fazer você tropeçar e cair e machucar o joelho? Essas são as estratégias do inimigo, é muito maiores do que essa. Essa estratégia aí era fazer Neemias pecar contra Deus. Olha só agora a estratégia que ele tomou. Pô, esse cara está firme. Não adianta que a gente não vai conseguir parar. Mas quem sabe a gente consegue fazer com que ele peque contra Deus. Como? A gente leva ele para o templo, fala que eles vão matar ele, que tem um plano, e aí é um profeta que está falando, vai ter um peso. É ou não é? O que Neemias disse? De novo ele anunciou, ele diz assim, no versículo 11. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Cara, eu já estou aqui, estou lascado aqui nessa obra. Já saí lá de Suzano, a obra está fluindo, eu vou fugir para onde, cara? Já enfrentei essa montoeira de inimigo, eu vou correr de quê, cara? Por que eu tenho que correr? Eu estou com Deus, estou na direção de Deus. E aí diz, alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Eu posso entrar no templo? Eu não sou sacerdote, cara.
Eu vou lá fazer, eu não tenho autoridade de Deus para entrar, para transgredir. Por mais que eu esteja fazendo a obra de Deus, entende? Por mais que eu esteja fazendo a obra de Deus, eu não tenho autorização de Deus para transgredir, para desobedecer. Eu não tenho, para quebrar princípios. Por mais que eu esteja fazendo uma grande obra para Deus, como eu estou fazendo uma grande obra, quem é esse pastor agora para ficar me dando ordens? Mas se não, rapaz, Deus conta comigo aí, estou fazendo uma grande obra. Porque se eu parar, quem é que vai fazer? Aí vem o pastor meter a mão. Por mais que você esteja fazendo uma grande obra, você não tem autorização para quebrar princípios e ser desobediente. Neemias entendeu isso. Olha o versículo 12. Percebi que Deus não o tinha enviado. Como esse camarada avalia as coisas, né? Recebeu uma profecia e ele pensou, peraí, cara, esse cara não é possível. Deus não vai falar para eu transgredir, pô. Deus é poderoso para guardar minha vida aqui. Vai mandar eu entrar no templo, transgredir para poder ser salvo? Não pode ser de Deus. Quantos de nós faz isso, irmão? Recebe uma profecia na rua aí, muda a vida. Gente que casa com profecia, descasa com profecia, que faz aliança por profecia, que sai do emprego por profecia, que muda de casa por profecia, sem avaliar. Aí o inimigo fica rindo, dando risadas, porque basta ele botar umas palavras evangélicas, basta dizer, vaso, misericórdia, glória a Deus, o Senhor é contigo, varão, pronto. Qual é o impedimento para o inimigo usar isso aí? Você acha que o inimigo não vai usar isso aí? Só tem uma coisa que o inimigo não pode usar. Só tem uma frase que ele não pode usar. Está na Bíblia isso. Ele não tem autorização de Deus. Não adianta. Pode o inimigo, o demônio está possesso aqui, que se você falar, mandar ele falar, ele não vai falar, porque ele não tem autorização de Deus para falar. Qual é a frase? Que Jesus veio em carne. Isso ele não vai afirmar. Isso ele não vai afirmar. Ele não tem autorização por Deus. Ele não vai confirmar isso. Agora, o resto, ele vai te chamar de vaso, de que Deus tem uma grande obra na tua vida, de que tu é maravilhoso, Ele está em você, Espírito Santo e tal. Ele vai falar tudo isso. Você quer ouvir? Ele fala. Contanto que ele consiga o intento dele, fazer você parar, desviar da rota, a obra parar, ele vai te elogiar. E como a gente gosta de tapinha nas costas? Como a gente gosta de reconhecimento? Como a gente gosta? A gente se autoelogia, irmão. A gente se autoelogia. É ou não é? Às vezes está ensinando para o outro e falando de si, dando testemunho de você mesmo. Quando eu fiz, quando aconteceu, papá. Então, quando vem alguém nessa direção e começa a te elogiar, você já tem uma abertura, né? Você já se abre. Você está falando bem de mim. E aí o inimigo consegue o intento dele, semear pensamentos na tua mente. O que Neemias disse? Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado, no versículo 12. Muito claro, né? Esse profeta profetizou contra mim, Sambalate e Tobias contratou ele. Agora, olha a estratégia do inimigo. Foi lá e contratou um profeta. Olha só a estratégia do cidadão. Não conseguiu, mas vamos ver se esse cara é crente. Já que ele é crente, vamos tentar contratar alguém. Vamos infiltrar alguém. Você acha que todo mundo está na igreja crente? Acha que todo mundo está na igreja espiritual? Engano seu, irmão. Não esteja atento, não. Esteja vigilante, não. Tem aí um joio. Tem o bode. Se você pegar o joio e o trigo, você não sabe a diferença. Igualzinho. A diferença está no fruto. Quando tu amassa o trigo, aparece o trigo. Quando você amassa o joio, não aparece nada. Quando você amassa o crente, aparece o fruto dele. A firmeza dele no evangelho. Quando você ataca ele, você vai ver. Agora o joio. Se apertou, não sai nada. Não tem fruto algum. Mas é joio, está aí dentro. Então o que o inimigo faz? Vamos infiltrar alguém, vamos usar alguém. Quem é que está lá dentro? Quem é que está lá dentro? Vamos pegar alguém que está lá dentro, e esse alguém que está lá dentro, vamos colocar palavras na boca, fazer errar. Então, vamos por aqui, vamos fazer isso. Muitas vezes a pessoa é até persuasiva, é um líder, tem características de líder. E aí vamos usar ele. Ele não é trigo, não é ovelha. Está pensando em se converter, está em processo já que dura anos. Aí o inimigo tem liberdade para usar ele, e você muitas vezes abre a guarda.
Porque se chegar lá e o endemoniado for te acusar, aí você está tranquilo, né? Ah, você é um inimigo, inimigo. Chega em casa, aparece o endemoniado lá te xingando. Não gosto de você, te odeio. Aí você vai estufar o peito. Inimigo. Inimigo, tranquilo. O Senhor te repreenda. Mas e aqui dentro? O que cola com você? O que senta com você? O que joga palavrinhas para você? O que seduz você? Você não vê, é um inimigo. Mas Neemias viu. Neemias foi na casa dele. Era alguém que Neemias estava próximo, né? Neemias foi na casa dele. E lá na casa dele recebeu a profecia. E Neemias, mais uma vez, atento, vigilante. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus, não. Versículo 13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado. Agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. O que Neemias devia fazer, irmão? Poderia ir lá e falar poucas e boas, né? Sou crente, mas não sou bobo. Ô rapaz, é isso, botar ele no lugar dele. Vem cá, fulano. Tu é o filho do diabo. Tu vai ver quando Deus me honrar. Tu vai ver o que vai acontecer com você. Tu vai ver isso, tu vai ver aquilo. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Está pensando o quê, rapaz? Eu sou o Neemias. Pouca coisa não. Mas o que Neemias fez? Foi orar. Versículo 14. Mais uma grande oração de Neemias? Não. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Lembra dele, Deus. O que é que vai fazer? Sei lá, Deus. Está na mão de Deus. Então, quem se levantou para intimidar Neemias também? Os profetas e essa profetisa aí. Tu viu aonde o inimigo foi agora? Convencer os que estão dentro, com a intenção de fazer Neemias parar. Qual foi aí a moeda? Din-din. Segundo alguns estudiosos aí, todo mundo tem um preço. E aí o din-din atrai. Irmãos, cuidado com o vil metal, né? Como diz aí. Tem até uma canção que fala isso, né? Cuidado, ele seduz. Cuidado com as amizades, que na verdade está de olho nas posses, no poder aquisitivo. Cuidado com isso, esses caras aqui eram profetas. Mas o cara chegou com dinheiro, muitas vezes pode ter chegado pesado, né? Com muito recurso. E aí a gente acaba, o que é? O que você quer? Ah, entrega a profecia, fala para ele dormir no templo. Ah, coisa boba aqui, Deus vai perdoar. Cuidado com isso. O que você quer que eu faça? Quero que você faça isso, faça aquilo outro. Bom, você vai ser meu amigo, vamos sair junto, vou pagar um negócio para você. Está precisando de quê? E aí traz presentinho. Cuidado com os presentinhos. Um dia é um presentinho, outro dia é outro. Você aceita, nossa, que legal, fulano é bom, fulano é uma benção. Cuidado com isso. Não estou dizendo que todo mundo que dá presente está mal intencionado, não, mas você tem que ter cuidado. O cuidado você tem que ter, com mal intencionado e com bem intencionado. Pô, avalia a situação, mas por que toda hora presente para mim? De repente pode estar querendo contaminar essa relação. Você tem que estar atento. Tem que estar vigilante. Depois de tantos presentes, vem o pensamento, a palavra, o acordo. Aí como você vai dizer não? Sabe como as seitas pegam seus adeptos? Vai lá na sua casa e diz, olha, se você autorizar, a gente vem dar uma faxina aqui. É mesmo? É. Cuidado, está vendo que a senhora está com dificuldade, o quintal está cheio de mato. Aí ele vai lá, faxinão. Aí você fica assim, faz com gosto, com carinho, outro já vem com lanche. Você vai achando, nossa, essas pessoas são tão boas, né? Agora tem como a senhora ir lá na nossa reunião? A gente vem aqui, busca, leva. Como é que você vai dizer não? Como é que você vai dizer não? Se ela já seduziu você, criou um vínculo, na sua cabeça eu tenho que compensar. Qual é a compensação? Está entre nós. Assim como Neemias, né? Vem entre nós, vou te ameaçar, vem, vou fazer isso, vem. Vamos conversar, vamos estar juntos. Vamos aqui chegar a um acordo.
E a gente vai se entregando. Essa é uma estratégia que muitas seitas usam. E chega com um presentinho, com um serviço, com um trabalho, vai abraçando, depois você não tem como dizer não. Na tua consciência não deixa. Pô, eles vieram aqui, pô, me ajuda. Abre a porta toda semana para eles aqui, vem, me ajuda, me orienta, e conversa comigo e me ouve. E aí me seduziu, roubou o meu coração. A Bíblia usa essa expressão. Sabe quem roubava o coração? O filho de Davi, Absalão. O povo, ele criou uma estratégia, ficou entre o povo e o rei. E toda vez que o povo ia consultar o rei, ele intervia. E aí o povo falava com ele é o filho do rei, e ele dizia, rapaz, pois é, cara, meu pai está se perdendo. Se eu fosse o rei, eu julgaria assim, 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 normalmente a favor da pessoa, obviamente. Né? Você vem com uma demanda, e aí o cara não vai julgar pela justiça, ele quer ganhar seu coração, ele quer roubar seu coração. E diz, rapaz, se eu fosse o rei, eu te dava razão. Você está coberto de razão. Mas, infelizmente, eu não sou o rei, né? Posso até tentar falar com ele, mas eu estou vendo que ele está muito duro, está muito assim, acho que está se perdendo. O que aconteceu? O que aconteceu é que quando ele disse, agora eu sou o rei, todo mundo embarcou. Davi teve que fugir. Olha como isso é sério. Roubando o coração. Como se rouba coração? Seduzindo, presentinho, falando o que você quer ouvir. O que você quer ouvir? Nossa, cara, você é demais, cara. Nossa, Deus realmente tem um plano muito grande, rapaz, você é isso, afagando você. Eu estou roubando seu coração. Porque amigo que é amigo mesmo, Deus, Ele vai falar o que você necessita. Ele vai muitas vezes te confrontar. Por quê? Porque é a verdade. Ele prima pela verdade, não para te engabelar. Só que o nosso coração está querendo os elogios, está querendo ser o afago, mesmo estando errado. A gente quer a autoconfirmação. A gente quer ouvir assim, não, tu está no caminho certo, é isso aí, meu irmão, você é bênção e tal, você é isso, mas não quer ouvir assim, ó, meu irmão, paga o que você deve. Ó, tu está deixando rastro aí, ó. Ó, tenho visto aí que você está dando uns moles aí, uns vacilos aí, e o servo de Deus tem que estar com a vida acertadinha. Tu está achando que é porque está devendo R$2? Paga os R$2, rapaz. Não é a questão do valor, não, é a questão do princípio. Está errado. Você pegou aí um benefício sem precisar, tem que devolver. Está errado. Aí você começa a ter resistência. Pô, o cara só fala contra mim, cara. Não é? Já viu o rei? Mandou chamar os profetas? Os 400 e burdoada profeta lá, tudo profetizando a favor do rei. E o rei ficou meio assim, o rei de Judá. Mas não tem nenhum outro profeta aí, não. Até ele achou estranho. Todos eles estão falando. Ah, tem um aí. Pô, mas esse cara, meu irmão, toda vez que vem aí, ele só fala contra mim. Quem era o profeta? Jeremias. Toda vez que a gente traz ele aqui, ele fala contra. Aí Jeremias foi, e no primeiro momento, Jeremias até profetizou a favor. Aí o rei falou assim, não, fala a verdade. A verdade é que eu via um monte de gente assim, o rei morrendo e o povo todo perdido sem rei. Tu vai morrer. Aí, tá vendo? O outro rei, né? O rei do Reino do Norte. Eu não falei para você que ele ia profetizar contra nós? Aí, já está falando que a gente vai morrer. Foram para a guerra. O rei do Norte morreu. O rei do Sul quase morre. Se ele não foge, quase ele morria. E se cumpriu o que Jeremias falou. Mas o que a gente quer ouvir? O que aquele rei queria ouvir? As confirmações. Qual é o papel do pastor? É ficar afagando você? É tocar nas feridas. E ainda mexer. Né? Toca com o dedo e mexe assim. Imagina uma ferida aberta. Mas faz isso para quê? Porque somos sádicos? Não. Porque a gente precisa cicatrizar isso aí. Precisa corrigir. Mas, se você tiver o coração endurecido, eu não vou. Então, eu tenho um conselho para pegar. Tu acha que eu vou pedir o pastor? Pedir aquele irmão que sempre confirma o que eu penso. Aquele colega que toda vez que eu falo para ele, isso aí mesmo, cara, separa logo. Estou pensando em separar. Separa, é livre. Aí você vai, pô, tá vendo? Estou pegando um conselho.
mas não quer pegar o conselho com o profeta Jeremias. Porque ele sempre vai dizer o contrário, vai dizer o que Deus fala, o que Deus manda, vai tocar no ponto. Então, se o pastor faz assim, ou se tem um irmão também que toda hora vai ali e, tu está errado, tu está errado. Então, esse irmão não serve para ser meu amigo, para ser meu colega. Não dá para eu andar com ele. Por quê? Porque ele é duro, ele é incisivo. Ele é esse Neemias, que está toda hora ali firme. Não, tu está errado, tu foi subornado. Deus, lembra dele. Percebe os nossos erros, onde a gente tropeça? E a obra muitas vezes não flui. Os muros, o muro não se termina nunca. Metemos a mão para fazer o muro e o muro não acaba. Aqui Neemias, 52 dias acabou, mas olha o que Neemias passou. Teve que ser muito firme. Depois eu vou fazer um resumão de cada adversidade que Neemias passou. Já comecei a fazer isso, né? E a resposta, quais foram a resposta que ele deu? A oração, a análise, partiu para o confronto, chamou a responsabilidade, falou: o que vocês estão pensando? Vocês estão comprando nossos irmãos? Nós acabamos de comprar ele, vamos ter que comprar de novo. Firme. E a gente não gosta. Por quê? Porque a nossa sociedade é a sociedade do politicamente correto. Porque achando que falando as coisas bonitinhas, que a gente vai agir de forma bonitinha. Isso é o politicamente correto. Não pode falar assim não, irmão. Por quê? Porque aí a gente assim magoa, fere. Tem que ser dita a verdade. Não estou falando aqui de falta de educação, mas a verdade tem que ser dita. E normalmente a verdade nos incomoda, dá comichão nos ouvidos. Imagina você chamar um irmão e dizer para ele: irmão, o teu trabalho fica aí sempre pela metade. Hein? Você é um egoísta, só pensa em você. O seu cônjuge está passando na vida com uma expectativa apenas, apreciando a tua vida, porque você é extremamente egoísta. E ele, por te amar e por ser fiel a Deus, ele está apenas olhando a tua vida, se anulando. Imagina tu falar isso. Ô pai e mãe, você precisa educar melhor seu filho. Hein? Olha o comportamento dele. Quem é que gosta de ouvir isso? Melhor, aí o tempo de Deus chegou, está inclinando meu coração, tem que mudar de igreja. Aí chega lá na igreja até alguém entender, perceber, e às vezes, muitas vezes, o cara também não vai entrar nessa seara. Não, você é bênção, glória a Deus é bênção, mas precisa consertar as bênçãos, né? Todos nós precisamos de conserto em algumas áreas. Ou não? Precisamos ser consertados. Não é à toa que o pastor Josemar quer até fazer outro gabinete de novo, em todo mundo. Para você dizer de novo, na nossa cara, o que está errado. Mas dessa vez também você vai ouvir. Não é só falar. Vai ser uma troca. Você fala o que está errado em nós, e a gente fala o que está errado em você. Da primeira vez foi só nós. A gente teve que ficar quieto ali. Amém. Amém. Vamos orar. Agora você fala, mas também ouve. Não é bacana isso? Um a um. Tudo de novo. Qual é o intuito disso? Reparar as brechas. E aí dizer muitas vezes: irmão, o muro não está sendo terminado porque tu abandonou teu posto. O Neemias botou o cara lá no final com espada, consertando o muro, vigiando, e aí quando o Neemias olha, cadê o cara? Estou desanimado, está sentado, foi viver a vida. Aí a parte dele está lá por cumprir. Então esse bate-papo é bom, que a gente vai dizer: olha, a quina do muro aqui não está sendo concluída, isso é a parte que te cabe, irmão. E aí? Vai continuar ou não? Porque precisa concluir isso aí. É o que Deus tem para nós. Está precisando de ajuda? Quer mais alguém para pegar firme com você aí? Dá conta sozinho? Se embaraçou nos cuidados da vida? E agora não consegue mais? Não quer entregar? Não quer abrir mão? Qual é o problema? Vamos identificar o problema. Precisa abrir mão, pastor. Precisa abrir mão. Você sabe que nessa mensagem que eu te falei, a conclusão que o pastor chegou é que o pastor é aquele que vai ajudar os membros a abrir mão. Mais uma função nossa. Já não chega tantas tão complexas, né? Seria mais uma. Então eu tenho que identificar aquilo que você não quer abrir mão e dizer: aqui, irmão, você precisa abrir mão.
Olha só a gravidade que é, porque aquilo que você precisa abrir mão, normalmente você está desenvolvendo um amor obsessivo por aquilo. Então eu vou tocar naquilo que é sagrado para você, nos teus amores, aquilo que é algo obsessivo. E aí, de repente, disser, abre mão para Deus. Tua vida parou porque você se fechou aqui. Abre mão antes que Deus arranque esse negócio. Porque às vezes o arrancar de Deus vai doer mais. Melhor tu abrir mão do que deixar Deus. Tu quer que Deus entre com a providência? O arrancar de Deus pode ser doloroso. Abraão, entrega, Abraão. É melhor tu entregar. Melhor tu entregar. Com Ezequiel, eu vou tirar o desejo dos teus olhos. E aí? O que você prefere? Fala. Só me lembrei aqui de uma situação que aconteceu próximo de nós, dessa questão de abrir mão. E havia um casal, acho que a gente já até comentou em outras situações, mas cabe também. Vi um casal onde o homem queria fazer a obra de Deus, inclusive procurou o Paulo na época, falando que tinha muito desejo de fazer a obra de Deus, mas a esposa era contra, e a esposa fazia faculdade, mas também não queria que ele fizesse nem seminário, enfim, nem nada, nem trabalhasse na obra. O Paulo sugeriu, inclusive, que ele não brigasse, mas que fosse lá tentar negociar no primeiro momento, já que ela fazia faculdade, para que ela liberasse, óbvio, o esposo para fazer aquilo que era da vontade de Deus. Em suma, essa mulher morreu e os médicos não souberam dizer o motivo. Ela amanheceu morta. Então, é muito sério quando a gente fala sobre abrir mão, porque se nós não abrirmos mão por vontade nossa, e é difícil, né? Tem tantas coisas que parecem lícitas, que às vezes nem são pecados, mas são embaraços, mas Deus pode arrancar literalmente da nossa vida. E a dor pode ser maior do que com a nossa própria vontade, com a nossa própria diligência, com o nosso próprio querer, porque assim o Senhor Jesus pode abrandar a sua ira sobre a nossa vida. Porque quando o diabo está irado, a gente vai para Deus. Mas quando a gente ira Deus, a quem a gente se apega? Não tem. No caso de Abraão, né? Nessa mensagem o pastor até diz, fala com... Imagina, Abraão, o nome dele era Abrão. Aí Deus mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão. Só que o filho não vinha, né? E aí, imagina, Abraão se cumprimentando com as pessoas. Teu nome é Abraão, pai de uma multidão. Quantos filhos você tem? Não tem nada. Tem nenhum. Como é que é isso? Imagina Abraão ter que explicar toda hora como é que é isso. Deus prometeu, cara. Vai acontecer, vai acontecer. Aí quando acontece, e vem o filho e cresce, imagina a alegria de Abraão, né? Filho da promessa, e agora vai, as promessas vão se cumprir. Aí Deus vem e diz, me dá seu filho. Toma seu único filho, a quem você ama. Imagina a mente de Abraão, né? Oferecer holocausto a Deus. Uma coisa meio complexa, né? Queimar a criança até o fim. E fica meio complicado, né? Mas Abraão não questiona. Simplesmente vai lá e entrega. Talvez você possa até não compreender muito bem, né? Porque outro dia eu falei aqui, tinha irmã até que diz, eu já estava até querendo vender meu filho mesmo. Não sei se você... Não sei, né? Deve estar brincando. Mas tem mãe assim, né? Tem mães e pais assim, que estão querendo até se livrar mesmo dos filhos. Mas no caso de Abraão, não. O próprio Deus afirmou, toma o filho, teu único filho, a quem tu amas. Ou seja, há um sentimento ali. E Deus pede. E o que cabe a nós, abrir mão. Então, muitas vezes o muro não é completado porque a gente não quer abrir mão de coisas. E, às vezes, essas coisas são até legítimas. Filho, carreira, cônjuge. Às vezes é o cônjuge. Né? O amor apegado, obsessivo, exagerado. E aí Deus está dizendo, olha, ou você entrega, ou eu vou tirar. Não posso fazer a obra por causa do cônjuge. Não posso fazer a obra por causa do filho. Por causa do neto. Tem certeza disso? É isso mesmo? Essa é a tua última palavra para Deus? Não pode fazer por causa disso? Então, cuidado com isso. E, às vezes, o nosso comportamento está falando para Deus isso. O que o Senhor me deu, agora eu não consigo fazer o que o Senhor quer. Não precisa nem ser grande ciência, né?
Interpreta isso aí, se fosse você. Ah, o que eu te dei, você está dizendo que não pode fazer o que eu planejei? Qual é a solução? Entende? É simples. Às vezes a gente não quer pensar nisso. Ah, mas Deus vai fazer isso, tem um monte de história aí. E você vai interpretando. Então, há uma seriedade. A obra de Deus não é simplesmente uma construção que Deus quer fazer para ficar contemplando para si. Envolve vidas. Envolve vidas que estão descendo a sepultura, que estão indo para o inferno. Vidas que estão sofrendo. Então, quando a gente está falando, não é porque Deus quer fazer uma casinha bonitinha para ficar bonitinho. Tem coisas envolvidas e gente envolvida. E que você, abrindo mão, pode ter consequências duras na vida de outros. E a gente não pensa assim. A gente pensa assim, aqui, agora, na minha vida, na coisinha que eu estou fazendo, não interpretamos como uma obra para Deus. Então, isso é sério e a gente precisa orar a Deus nesse propósito. Mais alguma observação? Alguém gostaria de falar algo? Dizer algo? Perguntar algo? Sugerir algo? Discordar de algo? Sugerir algo? Nada? Podemos encerrar então? Curve a sua cabeça, vamos orar. Depois da oração a gente se despede dos irmãos que estão em casa. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra, pela vida de Neemias, e o seu livro, que traz tantos ensinamentos, tantas lições para nós. Queremos, ó Deus, ter esse discernimento de avaliar as circunstâncias, essa firmeza, esse entendimento de que estamos fazendo uma grande obra, essa firmeza, Deus, de não ceder às tentações, às seduções, de não fazer alianças estranhas, mas permanecer firme, porque essa obra é grande, ela é do Senhor, de ter o discernimento de orar a Ti diante das adversidades, de pedir ao Senhor o fortalecimento, a estratégia, de dizer para Ti, ó Deus, que certos inimigos têm se levantado, entregar a causa em Tuas mãos. Dê-nos essa sabedoria, dê-nos esse discernimento de poder abrir mão daquilo que precisamos abrir mão, daquilo que tem nos embaraçado, ocupado a nossa vida de tal maneira que a gente agora se sente impedido de realizar a obra que Tu tens para nós. Portanto, Deus, nos dê essa sabedoria em nome de Jesus e que possamos fechar, completar a obra que Tu nos confiou com as brechas, ó Deus, fechadas, sem brechas, para a glória do Teu nome, Deus. E assim Tu serás glorificado em nosso meio. Portanto, nos dê essa sabedoria, essa força, esse ânimo para poder ir até o fim, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.